Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o nosso quarto e último vídeo da série Verdades Espirituais. Vamos nessa? Bem, se você está acompanhando aqui essa série de quatro vídeos em que eu falo sobre quatro verdades espirituais, você já deve ter percebido que a primeira verdade espiritual é que Deus é santo e não se associa ao pecado, de que a segunda verdade espiritual é de que o pecador está condenado porque ele não pode se relacionar com Deus. A terceira verdade espiritual é que Jesus é a solução para o problema do pecador. E agora nós vamos para a quarta verdade espiritual. E como das outras vezes, eu vou apenas ler essa reflexão que o reverendo Wagner Bonfim, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de Campo Grande, fez de maneira muito peculiar, evangelística e precisa acerca da mensagem do Evangelho. Então, eu vou iniciar essa quarta verdade espiritual fazendo uma leitura e que Deus possa te abençoar. A quarta verdade espiritual diz assim: o pecador deve crer em Cristo e se entregar a Ele pela fé. Tá? Esta quarta verdade espiritual é o resultado imediato de compreender as verdades anteriores. Notemos que há uma relação de dependência entre esta e as anteriores. Primeiro, Deus é santo e não se associa com o pecado. Segundo, o homem é pecador e está condenado por causa de seus pecados. Terceiro, Jesus é a solução de Deus para o pecado. Logo, a única chance do pecador ou de o pecador ser alvo ou salvo da condenação eterna é tendo Jesus como seu Salvador. A pergunta a ser respondida, então, é a seguinte: como eu posso ter Jesus Cristo como meu Salvador? Respostas nos versículos a seguir. Em João 1,12, lemos: Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A obra de Cristo foi realizada na cruz em favor do pecador e o torna filho de Deus. Portanto, o pecador deve crer na obra de Cristo. Em João 3,16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra de Cristo foi realizada na cruz em favor do pecador, que o livra que o livra do perecer, isto é, da condenação. Portanto, o pecador deve crer em Cristo e em sua obra na cruz, entregando-se a ele pela fé. Lá em Atos 10:43 diz o seguinte: Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Então, Cristo realizou na cruz a obra de redenção do pecador, da condenação espiritual eterna. Então, o pecador deve crer em Jesus e entregar-se a ele pela fé. Pense, por um instante, no relacionamento entre um doente e seu médico. O médico identifica uma doença, passa uma receita para resolver o problema e ainda dá uma amostra grátis do remédio. O doente acredita na palavra do médico, recebe o medicamento gratuitamente e o ingere conforme a receita. O medicamento trata o paciente e cura a enfermidade. Que paralelo interessante! O pecador tem uma doença chamada pecado, que o levará à morte e à condenação eterna diante de Deus. Mas Deus tem uma receita para salvar o pecador da condenação: Jesus Cristo, crucificado. O remédio está pronto e Deus dá o remédio gratuitamente. O pecador tão somente acredita na palavra de Deus, recebe gratuitamente o remédio, entregando-se a Cristo pela fé. O pecador crê em Jesus, é declarado perdoado por Deus e é salvo da condenação eterna. Da mesma forma que o doente não poderá ser curado sem ingerir o medicamento dado pelo médico, assim também o pecador não poderá ser salvo da condenação eterna se Cristo não fizer parte de sua vida. Então, para um pecador ser salvo da condenação eterna, ele precisa de Cristo e de sua obra na cruz para esta que já foi realizada.
Obra esta, perdão, que já foi realizada. É de graça e pela graça de Deus. O pecador tão somente se curva diante de Jesus Cristo, crê na obra de Cristo e se entrega a Jesus pela fé. Como agradecer a Deus pela obra de Cristo, que resolve o problema do nosso pecado? O mínimo que podemos fazer é demonstrar gratidão, nos consagrar totalmente a Ele e viver totalmente para a glória dele. Né? Então, perceba que essa reflexão aqui, dessa quarta verdade espiritual, está sendo direcionada para a solução do problema do homem em relação à pessoa de Cristo. Ora, para o homem ter o seu problema resolvido, que é a condenação eterna, ele deve tão somente crer na obra de Cristo, né? Crer mediante a fé que o que Cristo sofreu na cruz, que foi o castigo de Deus para o pecador, a transferência de pecado do pecador para Cristo resolve o problema dele. Mas há necessidade de que ele creia, de que isso foi uma obra de Deus. E que agora, depois desse resgate, o pecador deve viver para a obra de Deus, para a glória de Deus. Veja que não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo é que o homem pode chegar à salvação. Não há outro que possa fazer qualquer tipo de intercessão. Somente Jesus Cristo. Foi ele quem morreu na cruz, o Deus encarnado, foi quem assumiu a culpa. Foi ele quem foi receptáculo dos nossos pecados. E ao selo, ele então nos justifica diante de Deus, porque agora Deus nos olha por meio dele. Como nenhum outro foi crucificado, e nenhum outro não foi crucificado de forma perfeita, no sentido de que Cristo era perfeito e ele foi crucificado sendo perfeito, ele foi sofreu a ira de Deus sendo perfeito. Nenhum outro fez isso, nenhum outro pôde ser, então não há nenhum outro a quem possamos recorrer, senão somente Cristo. Tá? Então o texto segue dizendo, ó, veja que João, lá no capítulo 1, nos versículos 12, no capítulo 13, 16 e Atos 10, 43, usam o verbo crer. Eis a resposta à pergunta: como posso ter Jesus como Salvador? Somente pela fé. Somente pela fé. Tá? Então, esse crer é o ato pelo qual o pecador se apropria dos benefícios da obra de Cristo em seu favor e, revestido da pessoa de Cristo, crendo e confiando em Cristo, o pecador pode se apresentar a Deus sem nenhum medo de ser punido, condenado ou amaldiçoado. Por isso, por isso, mesmo não conseguindo atingir o padrão de Deus, que é o cumprimento, né, da lei moral de Deus, né, que é a santidade perfeita e absoluta, o pecador que se apropria pela fé do sacrifício de Cristo na cruz em seu favor, ao se apresentar diante de Deus e passar pelo rígido controle de qualidade, agora é aprovado por Deus, uma vez que Deus não enxerga mais os seus pecados, pois vê Cristo nele. Os pecados, nesse caso, foram extinguidos e apagados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Lemos lá em Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? Aqui no sentido, não de que Deus vai esquecer do pecado, mas de que os pecados já foram imputados ao homem perfeito, e esse homem perfeito foi castigado, sofreu a punição, sendo a ele aplicada a justiça divina, a justiça de Deus. E por esta razão, nós nos apeguemos agora a Cristo, devemos nos apegar a Cristo crendo em sua obra, para então resolver o problema que nós tínhamos, que era de sermos condenados. O texto segue dizendo: e há ainda algo mais maravilhoso, pois o pecador que crê em Jesus Cristo e entrega-se a Ele pela fé, não só é aprovado no controle de qualidade de Deus, mas além disso, conforme Efésios 1, 13 e 14, recebe um selo de que foi aprovado, e este selo é o Espírito Santo de Deus, o qual é colocado sobre aqueles que creem em Jesus, e esses são declarados como propriedade exclusiva de Deus, uma vez que Deus os aprovou para si pagando alto preço. O preço foi o sangue de seu perfeito e eterno Filho. Veja o que segue dizendo. Deus apresenta Jesus como a solução para limpar o pecado, o pecador de seus pecados. O pecador se entrega a Jesus pela fé e crê no sacrifício em seu favor. E, uma vez recebendo o perdão dos pecados, Deus coloca seu selo de garantia do perdão, que é o Espírito Santo.
né? Esse selo é o Espírito Santo que vai fazer com que nós andemos segundo a vontade de Deus. O texto segue dizendo: mas este crê em Jesus Cristo. Mas este crê em Jesus Cristo deve vir acompanhado de um genuíno e verdadeiro arrependimento dos pecados praticados contra a santidade de Deus, pois devemos considerar que Jesus foi condenado na cruz exatamente por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus não tinha pecado e não merecia morrer como condenado, mas o fez em nosso lugar. Por isso, o chamado para a salvação, feito pelo próprio Jesus, é com arrependimento. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Veja o que segue dizendo o texto. E o que significa arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente, de modo que os pontos de vista de um pecador arrependido, seus valores, objetivos e comportamentos são mudados e sua vida passa a ser centralizada em Jesus, seu Senhor e Salvador. Arrepender-se dos pecados significa começar a viver uma vida em Cristo, pois em Cristo o pecador é feito nova criatura. Veja o que diz o capítulo 2 de Coríntios 5,17, ou melhor, de 2 Coríntios 5,17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. De acordo com este versículo, a vida de um pecador salvo passa a ter duas histórias, a saber, a história antes de Jesus fazer parte de sua vida e a história depois de Jesus, o Salvador, fazer parte de sua vida. Deus não faz toda a obra da redenção para que o pecador, perdoado e salvo, continue na prática do pecado, mas para que o pecador perdoado tenha vida eterna em um profundo relacionamento de amor e de santidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Entregar-se a Cristo pela fé é a resposta do pecador que entende que Cristo é seu Salvador pessoal. Você já fez isso? Então, eu deixo aqui como reflexão o texto que está lá em 2 Coríntios 5,17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Então, esta foi a quarta verdade espiritual que nós tratamos aqui nessa série de 4 vídeos sobre essas verdades. Deus é santo, não pode se associar ao pecador de jeito nenhum. Ele é santo e justo, então ele tem que punir o pecador. Né? E o pecador, ele por ser pecador, ele está condenado. Essa é a segunda verdade espiritual. Não tem como o pecador não ser condenado por conta de seus crimes. Nós desobedecemos à lei de Deus, nós não obedecemos à lei de Deus, e aqueles que desobedecem à lei de Deus são criminosos e merecem ser punidos por isso. Por isso que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós temos a terceira verdade espiritual falando acerca da solução para o nosso problema, que é Jesus Cristo. Ele é a solução. Por isso ele é o Deus encarnado, porque um homem precisaria ser punido, e ele foi punido em nosso lugar. Né? Então, quando se fala de misericórdia de Deus, não é que Deus perdoa os meus pecados, mas é que os meus pecados foram imputados ao homem perfeito. E esse homem perfeito, ele foi condenado. Né? Então, é por isso que nós então podemos chamar Deus de Pai. E a terceira e última verdade espiritual dessa série aqui de 4 vídeos é que nós devemos crer na obra de Cristo, para que então possamos usufruir dos benefícios da verdade de Deus, dos benefícios da salvação de Deus, dos benefícios da redenção de Deus por meio de Cristo Jesus, tá bom? Eu espero que esses vídeos, esses 4 vídeos, ajudem você a refletir um pouco sobre quem é Deus, sobre quem é você e sobre o que Deus fez por você por meio de Jesus Cristo, tá bom? Então, se você curte, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você tem alguma dificuldade de evangelizar, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo essa reflexão foi feita para que fosse realizada uma evangelização de forma simples, de forma objetiva, de forma clara. Então, esses 4 vídeos têm muito mais um cunho evangelístico do que qualquer outra coisa. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, torne-se membro e ajude no crescimento deste canal, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não irá acontecer.